Eu acho muito legal essa história do senhor receber um título, porque muita gente recebe título, muitas pessoas recebem título de cidadão isso, cidadão daquilo, cidadão de tal município, de outro município, mas muitas vezes você vê que são pessoas que, sabe, parece que é meio que um conchavo dentro do legislativo, aquela coisa para agradar. O senhor não, o senhor pela questão realmente do empenho, né? Porque o senhor entrou numa área tão nobre. A justificativa era da minha ação na educação. Como você está militando, você é um militante, nós vamos propor o título para você. E eu aceitei de bom grado e tenho muito orgulho desses títulos, sabe? É o que eu vou deixar na história para os meus netos, para que eles tenham uma admiração de ter tido um avô que acreditou na educação e trabalhou. A gente trabalhou bastante, mas valeu a pena. Foi muito bom. Foi muito. Faria tudo outra vez, viu? Começaria tudo de novo. Não, mas a lógica é essa, a educação dá esse prazer, né? Só me tira uma dúvida, o senhor falou, o senhor trabalhou tanto na educação, com relação à educação, o senhor militou muito, como o senhor mesmo falou aí, em cima. E como é que era o professor Wagner com relação. Como é que o senhor vê hoje, né? No caso da POSP, em cima nesse período de volta, de pandemia e tudo mais. A visão do professor Wagner. A gente não eu não quero, como eu falei, não quero desanimar o sonhador que vem depois. Mas eu vejo com muito pesar tudo que está acontecendo. Sabe? Essa pandemia dificultou muito a ação educativa. Olha, mas ficou patente uma coisa ficou bem patente. Não existe educação sem educador. Esse ensino à distância que está sendo feito, ele não cumpre os seus objetivos, ele está sendo meio feito para inglês ver, porque nada dispensa a figura do professor junto ao aluno. Verdade. Na sala, aquela convivência, aquela troca de experiência. Então, até de um mal a gente tira um bem. Eu acho que ficou bem patente com essa pandemia que a figura do professor é imprescindível. Você pode substituir tudo, menos o professor. O professor é insubstituível. Infelizmente, nós vamos somar esse prejuízo daqui a uns anos. Quando os alunos forem prestar um vestibular, quando forem fazer um concurso, a gente já, juntado ao despreparo atual, mais essa infelicidade dessa pandemia. O senhor acha que esse período letivo, nós ficamos um ano sem aulas, ainda estamos sem aulas? É um prejuízo, é irreparável. O senhor acha que tem como resgatar retirar esse atraso todo? Eu acho muito difícil. Olha, quando você tem 7 anos, você só tem uma vez na vida. 8 anos é diferente de 7. 15 é diferente de 20, diferente de 30, diferente de 40. Então, o tempo perdido é muito difícil de ser reposto. Nada não pode voltar. Infelizmente, os alunos vão ficar com esse ônus, com essa lacuna desses 2 anos, porque esse ano parece que continua do mesmo jeito. Vai continuar. Infelizmente, eu fico pensando da seguinte maneira, porque não só isso, mas eu acho que tanto o governo federal, o governo estadual, tudo mais, eles deveriam, vamos falar de São Paulo, né? Quando a gente fala do governo federal, fala do governo estadual, mas eu acho que eles deveriam, já que a solução, infelizmente, é não ter uma aula presencial, porque essa aula presencial que eles estão querendo retornar hoje é da seguinte maneira, né? O aluno vai numa semana, faz aquele rodízio gigantesco, não é verdade? Com a sala reduzida, faz aquele rodízio gigantesco lá, uma semana, 2 semanas, dependendo da turma, o moleque vai voltar daqui a 2 semanas apenas, a criança, para passar. Então, a educação é contínua. Pois é. É todo dia. Quando você tem uma semana em casa, você perde o fio da coisa, você fica desconectado. A educação é diária, a convivência é diária, a socialização do aluno é diária, o convívio com o professor tem que ser diário, sabe? Infelizmente, esse tempo é muito difícil ser reposto. Que triste isso para os alunos. Pois é. Os netos
estão incluídos nessa deficiência que está havendo. Eu só acho tão estranho, professor, já que o único jeito éramos ter umas aulas remotas, até porque a gente não sabe ainda de verdade mesmo o que vai acontecer com o controle dessa pandemia, né? Infelizmente. Mas deveriam investir melhor então, né? Parece que tudo foi feito nas coxas, o pessoal investe melhor, dá suporte para os professores que têm tecnologia. Os professores foram pegos de surpresa. Eu mesmo acho que teria dificuldade de preparar o ensino à distância. Eu fui formado para ter contato com o aluno. Como é que fica a alfabetização de um aluno de primeira, segunda série? Que naquele tempo você sentava com o aluno, pegava na mão dele para ele poder fazer a letra, coordenação motora, direito, aquela coordenação grossa que eles chamam, sabe? Tinha um período preparatório que era 15 dias fazendo chuvinha, fazendo minhoca, para isso, mole, para poder pegar o lápis, para ter uma agilidade. Uma coordenação motora, etc. Tudo mais. Hoje, como que um professor ensina à distância, como ele alfabetiza à distância? Impossível. E dentro da sala de aula, é irrequieta. É difícil, você tem que motivar muito para ela não dispersar, porque a natureza dela é dispersiva. Você tem que chamar a atenção dela para ela manter um foco. A distância, como é que se faz isso? Não faz isso. Infelizmente não faz isso. É muito difícil. Me perdoe os progressistas, os moderninhos, mas eu ainda sou da antiga. Então, eu ainda acredito. Não, mas o professor com o aluno. A educação presencial, mas já que não tivemos isso, já que é que nem eu falei, eu acho que a garotada, os menores serão muito prejudicados mesmo. Hoje parece que a pessoa também não sabe nem escrever, né? A garotada, infelizmente, parece que perdeu o hábito de escrever. Você vê o resultado de vestibular. As pérolas, quando é publicado as pérolas do Enem, as pérolas do vestibular. A faculdade, o nível rebaixou muito, porque já vem rebaixando desde a escola primária. A coisa está difícil, mano, está muito difícil. E a vítima, quem é? As crianças, os futuros que vão dirigir esse país, que vão tomar a rédea do país. São as crianças de hoje. E com que preparo? E com que cultura? Em que valores? Exatamente. Os valores acabam sendo perdidos. Os valores são coisas que infelizmente, quando perdidas, professor, acho que... Infelizmente, ela fez um mal danado para o mundo, não só físico, mas espiritual, moral, intelectual. Essa pandemia é uma coisa do diabo mesmo, sabe? É uma coisa que não tem explicação. A gente pede muito a Deus que isso acabe logo, que tenha uma vacina eficiente. Não 40%, mas uma vacina eficiente, como eram as vacinas antigas, que de poliomielite, por exemplo, você tomava, nunca tinha. Enfim, é uma coisa nova, é um vírus novo que estão se familiarizando. Toda semana se aprende a respeito dele, das sequelas que deixa. É um desafio para a medicina. Mas, analisando do ponto de vista de prejuízo, o prejuízo é total. É enorme, em todos os aspectos o prejuízo é gigantesco. O mundo está prejudicado. O mundo inteiro. Sabe? Porque a partir do momento que você não tem estudo, você não tem uma vacina, você não tem. A sua economia fica parada, a sua geração de renda fica parada, tudo para. A gente está vendo hoje, eu estava conversando com a minha esposa, falei, nossa, realmente a situação está realmente preocupante, porque a gente fica imaginando. Perdendo o emprego, quanto comércio. O senhor descer, pega um carro, desce, professor, desce pela cidade, o senhor vê aí a consequência disso. Fechado porque faliu ou porque não deu conta. Então isso é muito triste, né? Eu que venho de outras águas, de um tempo mais farto, de um tempo onde tudo era diferente. Então eu fico muito sentido. Sinto muito. A gente sente muito. Eu só fico um tanto quanto traumatizado, porque eu achei uma falta de cabimento os governos aí não investirem, por exemplo, não tem jeito, tudo bem, a gente compreende isso, o vírus é novo, a gente não conhece e tal, não sabe o que vai fazer, fica em casa, os alunos ficam em casa, perfeito, não tem problema, eu compreendo perfeitamente, eu acho que é um lado meio racional de você pensar também. Você não conhece a adversidade que está à frente, então você se resguarda, não é medo, é se resguarda.
Então, por que não investe em tecnologia? Nós temos tanta tecnologia, nós temos um polo tecnológico enorme. O povo de curta. Não, mas estou falando, mas é isso aí. Então tá todo mundo perdido. Mas eu acho que os governos deveriam dar uma investida em tecnologia. Vão aparelhar melhor o professor, vão aparelhar melhor os alunos, vamos fazer um plano de um projeto educacional nesses modos, porque muito dessa tecnologia, entre aspas, que está sendo promovida em aula remota, muita coisa vai ficar. Isso é ponto pacífico. Mas por que não fazer de maneira racional, professor? Né? Vamos fazer de maneira racional, onde o aproveitamento não seja tão pequeno, tão pífio como está sendo hoje. Porque é impossível, como você falou, sem um professor ao lado do aluno, de uma forma presencial, o aluno não tem rendimento, a criança não rende, sabe? A criança não desenvolve. É uma coisa não existe a educação. Isso é para inglês ver. Isso é para inglês ver, é para cumprir calendário, para cumprir uma série de coisas, para justificar um orçamento, um investimento. É de uma mesquinhez sem tamanho, né, professor? Não existe, é uma mentira, e infelizmente nós vamos colher o fruto daqui a alguns anos, essa lacuna que aconteceu. E o tempo perdido é muito difícil ser recuperado. A hora é agora e hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã o café esfriou, a vontade passou, como diz na poesia. Infelizmente, nós tivemos essa desdita de ter acontecido isso. Mas com tudo isso, ficou bem patente para mim que a figura do professor é imprescindível junto ao aluno. Isso é... Não existe computador, não existe máquina que substitua o professor, a presença do professor. Então, até a gente tira um bem. Ficou muito bom para o magistério, eu acho que valoriza a figura do professor. Né? Agora, as autoridades têm que ter sensibilidade exatamente para ver isso. Né? Vamos ver. Para verificar que o professor é imprescindível. Para que isso aconteça. Né? O professor é imprescindível.